Olá, está no ar o programa Espaço Unisanta. Veja o que preparamos para hoje. Jornalismo literário. Esse é o destaque do quadro Entre Aspas com Maiara Sampaio. Contação de histórias. Veja como foi comemorado o Dia do Livro na universidade. Você vai conferir agora a segunda parte da entrevista que fizemos com Adriana Vieira, a jornalista que mudou sua vida depois de uma viagem à Índia. Hoje em dia, ela dá aulas de yoga e desenvolve um trabalho especial com gestantes. Confira! São mulheres que ajudam outras mulheres na hora do parto, não interferem no que o médico fala, mas ajuda para que naquela hora H, onde a gente quer desistir quase do parto normal ou natural, ensina exercícios e respirações que facilitem a mulher a ter seu filho mais naturalmente. Como lá na Holanda a cesárea só é feita em último caso, ou casos realmente que necessitam, eu aprendi muito lá com essas mulheres. E quando eu voltei para cá, eu já voltei dando aula de yoga pré-natal, né, que é só para as gestantes. E eu comecei a criar um grupo de gestantes, né? E aos pouquinhos, cada vez que uma tinha neném ou outra, a gente começou com as aulas de baby yoga, que também no Brasil é algo novo. E é uma continuidade, é uma aula pós-parto. Então aí a mãe vem com o neném, ela vai trabalhar o corpo de maneira que ela possa ficar com o seu bebê, mas que vá voltando à sua forma inicial antes da gravidez. E isso melhora tanto o lado psicológico da mulher, que quando tem o neném, são pequenos os grupos que ela encontra que ela possa socialmente conviver. Então, eu acho que isso é muito importante para esse lado social das mulheres. E, mais do que tudo, tá com seu filho nesses 6 primeiros meses, sem separar a mãe do bebê. É uma aula que dá para conciliar e que eu aprendi também muito fora do Brasil e queria trazer para essas mulheres, porque na época que eu tive meus filhos, que hoje estão com 19, 21 anos, eu não tinha nenhum lugar para ir com eles, que eles não tivessem que ficar quietos, todo mundo preocupado com o silêncio. Não, e na aula de baby yoga você pode, o seu neném vai chorar, vai querer mamar e você está lá curtindo com outras pessoas que estão na mesma sintonia que você. Dar aula para criança é uma responsabilidade muito grande, né? Eu dou aula para crianças de 4 a 10 anos. Então, é um período em que a criança é uma esponjinha. Tudo que você fala, que você ensina, ela aprende mesmo. E eu aprendi 2 cursos diferentes de formação de yoga para criança. Um era um método mais tradicional, como o que a gente faz com asanas, que são as posturas, e respirações, mas sem muita brincadeira. E o outro era um yoga com histórias, que é de um grande professor, o João Soares e a Rosa Muniz, um casal maravilhoso que sabe contar história. Eu juntei um pouquinho da ideia de cada um, fiz um método lúdico, que a criança, ela não pode incorporar o yoga como sendo algo muito sério, ela precisa brincar. Então eu trouxe um pouco da história, mas através de brincadeiras que eles possam aprender a respirar, aprender a sorrir, aprender a sentir suas emoções e expressar. Então, resumindo, é um método onde a gente brinca praticando yoga, né, dos 4 aos 10 anos. Eles aprendem as posturas, aprendem a falar sânscrito, um pouco da língua do yoga. E tem criança que já está comigo há 3, 4 anos praticando.
eles sabem o que é um Shirshasana, um Shavasana, sabe o que é a postura da árvore. Então, isso eu acho que levar a cultura para eles também é uma missão nossa. O projeto foi criado há 4 anos, eu sou voluntária há 2 anos e meio. É um projeto voltado para adolescentes grávidas, com gravidez de risco por serem menores de idade. Então, tem meninas de 11 a 18 anos incompletos. É um trabalho conjunto, uma equipe multidisciplinar. A gente tem ginecologista, tem pediatras, tem o pessoal do artesanato que faz trabalhos manuais com elas, para que elas tenham uma renda, uma distração também. Eu faço um trabalho corporal com elas, para que elas se reconheçam. Durante a gestação o corpo vai mudando, mas mentalmente também. Fisicamente também tem muita mudança hormonal, o que é comum, que elas fiquem um pouco em depressão e depois muita alegria, enfim, cada uma reage de uma maneira. Esse trabalho corporal de yoga, de baby yoga e de Shantala, o intuito maior é que ela, primeiro, no yoga pré-natal, se reconheça como gestante. Muitas delas, a maioria não queria gravidez. Então, a primeira coisa é aceitar a gravidez, se dar bem com o corpo. Elas são adolescentes, querem um corpo bonito, antes, durante e depois. Então, a gente vai trabalhando com ela esse amor próprio, em primeiro lugar. Ensino o que elas podem fazer durante a hora do parto para que elas tenham um melhor parto e uma saúde legal para o neném, aprender a esperar a hora do neném nascer, não ter pressa, que gravidez tem 40 semanas, não é 36 nem 37. E na adolescência elas são mais ansiosas ainda. E o resultado no projeto Menina Mãe é que as mães, a aceitação até agora foi 100%. Não teve nenhuma mãe que quis rejeitar o neném ou não quis seu bebê, depois de passar aqui com a gente. E o projeto visa trazer a saúde física e mental para a mãe e para o bebê. Então, um dos pilares é manter o vínculo mãe e bebê, o outro é a saúde da grávida. E o terceiro é que ela saia com um emprego também, com algo para que ela, tendo ou não um companheiro, que ela consiga ser autossuficiente para criar o seu bebê. Contação de histórias e exposição sobre Jorge Amado. A Unisanta ofereceu essas atividades para comemorar o Dia do Livro. A data foi instituída em 1966, em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional. Desde então, no dia 29 de outubro, é comemorado o Dia do Livro. Como é na infância que descobrimos as possibilidades que essas obras oferecem, nada mais adequado que comemorar com uma boa história. João e Maria moravam numa cabana na floresta com o pai, um pobre lenhador e a madrasta. Nesse mundo tão digital, né, que as crianças já nem aprenderam a andar, já estão mexendo em computador, laptop, a gente está fazendo esse resgate, né, porque através do livro a criança cria um mundo mágico, enriquece o vocabulário, pode viajar e não precisa de muita coisa, né, só do livro mesmo. Olhares atentos e expectativa, tudo para não perder nenhum detalhe da apresentação. Por meio de fantoches, as professoras do 1º e 2º ano do Colégio Santa Cecília reproduziram as histórias de Pinóquio e João e Maria. Eles têm uma visualização da história melhor, eles participam, né? Então, para eles registram a história bem melhor. Até mesmo quem ainda não sabe ler se encanta com os livros. Eu não sei ler ainda, mas só que eu tenho um monte de livros lá na minha casa, mas eu só vejo as figurinhas. E como neste mundo literário não há idade para sonhar, os universitários também foram lembrados. A Biblioteca da Unisanta recebeu uma exposição do escritor Jorge Amado. Eles não conheciam Jorge Amado. Alguns começavam a conhecer a partir da minissérie Gabriela, e ela viu que, poxa, como que os jovens não conhecem um autor tão importante, né? Da nossa narrativa, do que é ser brasileiro, dessa nossa mistura, essa coisa toda.
Cordéis com gravuras, que representam as obras e os personagens de Jorge Amado, foram a forma de homenagear o centenário de nascimento do autor. Quando vai fazer uma homenagem, não é só 100 anos, 10 anos sem, digamos, um personagem, 30 anos sem Elis Regina. A gente tenta ir além, para não ficar só uma coisa homenagem pela homenagem. A gente tenta trazer justamente um contexto, um sarau, uma exibição de um filme específico, para que a coisa fique muito mais cultural, para que o aluno leve isso, que é um valor simbólico, né? E ele possa fazer com que esse valor simbólico seja somado a outros valores que ele aprende na sala de aula, aqui na universidade, que ele aprende também, de repente, numa outra palestra. E a nossa proposta é essa. As pessoas mentem e você precisa de tempo para buscar a verdade no que elas dizem. Se você não tem tempo para ouvir, não está comprometido com a profissão. Filho de imigrantes italianos, Gay Talese nasceu em Nova Jersey, no dia 7 de fevereiro de 1932. Formado pela Universidade do Alabama, conseguiu emprego como copiador no jornal The New York Times. Depois de cumprir o serviço militar obrigatório, voltou a trabalhar no veículo, mas desta vez como repórter. Neste período, Talese colaborou também com publicações em revistas como Newsweek e Esquire. É um dos criadores do movimento batizado de Novo Jornalismo, criado na década de 60. Junto com profissionais como Truman Capote e Tom Wolfe, Talese utiliza características da literatura nos textos, como descrição de cenas, diálogos e ponto de vista dos personagens. Em 1971, publicou o livro O Reino e o Poder. O jornalista decidiu contar a história e mostrar os bastidores do jornal The New York Times. Não acredite em ninguém, até que você vá até lá, observe e tenha certeza de que está certo. Já a obra Fama e Anonimato reúne reportagens com diversos personagens. O texto mais famoso é um perfil sobre Frank Sinatra, que foi feito sem entrevistar o cantor, baseado em depoimentos de pessoas próximas. Sinatra resfriado é Picasso sem tinta, Ferrari sem combustível, só que pior, porque um resfriado comum despoja Sinatra de uma joia que não dá para pôr no seguro, a sua voz. No livro A Mulher do Próximo, Talese faz um panorama da mudança de costumes sexuais que aconteceu nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70. O jornalista sempre foi conhecido pelo cuidado com a pesquisa e a precisão dos fatos. A obra Honra Teu Pai demonstra essa preocupação. Procuro transformar palavras em imagem, como se o leitor estivesse vivendo o mesmo fato à medida que eu os vejo. Talese defende que o bom jornalismo só se faz indo às ruas e conversando com as pessoas. Não gosta de usar telefone e nem gravador. Essas e outras curiosidades foram publicadas no livro Vida de Escritor, feito pelo próprio jornalista. São 11 livros publicados com traduções em diversos idiomas. A escrita elegante e precisa é exemplo para estudantes e profissionais da área jornalística. Os textos de Gay Talese conseguem envolver leitores dos mais variados gostos. É para quem aprecia boas histórias. As pessoas vão sempre precisar de notícia e informação. Todos os dias, nos jornais das cidades grandes ou pequenas, repórteres vão à rua para fazer o que não é feito por mais ninguém. Por hoje é só, mas amanhã tem mais Espaço Unisanta. Você não pode perder. Tchau!